Livre-arbítrio, uma ideia que há séculos move debates em filosofia, teologia, ciência e moral. Porém, será que realmente existe o livre-arbítrio? Ateus dizem que todas as nossas escolhas são pré-programadas, desde a influência do meio até o nosso cérebro já decidir antes da gente. E se for isso mesmo, será que Deus seria injusto ao nos julgar? Hoje vamos explorar isso à luz da ciência e da fé. Antes vamos observar um argumento da ateísta do YouTube, a Elaine Souza, onde ela fala sobre isso, questionando o livre-arbítrio. Vamos aqui verificar esse argumento e depois responder o argumento dela, sempre com todo respeito, mas vamos aqui refutar essa questão da descrença do livre-arbítrio, onde alguns ateus dizem que ele não existe. Então, vamos ao vídeo. Sempre ouvi dizer que Deus nos deu livre-arbítrio, mas me pergunto até que ponto nossas escolhas são realmente livres. Desde o nascimento, somos bombardeados por influências que moldam cada decisão que tomamos. Cultura, educação, traumas, genética. Cada detalhe da nossa história é como uma tinta que pinta nossas escolhas antes mesmo de nos darmos conta. A neurociência confirma, muitas decisões que acreditamos tomar conscientemente já foram processadas no cérebro antes de termos qualquer consciência disso. Se isso é verdade, onde começa a liberdade e onde termina a ilusão? Se não temos liberdade real, qual é o sentido de falar em culpa, em pecado ou inferno? Um Deus que pune alguém por atos que ele não escolheu de verdade seria justo ou apenas cruel? Para mim, o livre-arbítrio não passa de uma narrativa conveniente para legitimar o controle e o julgamento moral. E você, acha que somos realmente livres ou que somos apenas atores de um roteiro que já estava escrito muito antes de nascermos? Com base nesse argumento, vamos agora responder. Vamos começar falando sobre o argumento ateísta sobre o determinismo cerebral. Alguns ateus, ou no caso a maioria dos ateus, ou todos, a gente pode até generalizar, argumentam que não há liberdade. Nossas ações seriam fruto de programação genética, cultural, ambiental, tudo nos molda. A neurociência reforça a ideia. Estudos como o famoso de Hanius mostra que escâneres cerebrais prevêem decisões simples até 7 segundos antes de você ter consciência delas. Mas o experimento de Libet, anos 80, descobriu que uma potencialidade de preparação surge no cérebro meio segundo antes de sermos conscientes da vontade de agir. Você já ouviu falar do experimento que desafiou os limites da comunicação humana? Foi em 1983 quando o neurocientista Benjamin Libet fez uma descoberta que abalou a ciência. Libet pediu que voluntários movessem o dedo sempre que quisessem e anotassem o momento exato da decisão. Até aí, tudo normal. Mas o que os eletrodos no cérebro revelaram foi assustador. A atividade cerebral indicando a decisão de mover o dedo ocorria cerca de 300 milissegundos antes da pessoa estar consciente dessa decisão. Em outras palavras, o cérebro decidia antes mesmo da pessoa perceber que havia tomado uma decisão. Como isso é possível? Seria o livre-arbítrio apenas uma ilusão? Será que nossas escolhas já foram tomadas antes de termos consciência delas? E o mistério não para por aí. Libet descobriu que mesmo depois de o cérebro iniciar a ação, havia uma fração de segundo em que o participante podia cancelar o movimento. Como se o cérebro decidisse, mas a consciência pudesse intervir no último instante. Então, quem está realmente no controle? A consciência é apenas uma história que o cérebro nos conta depois que já decidiu? O experimento de Libet abriu um abismo de perguntas sobre o livre-arbítrio, a consciência e o que significa ser humano. Será que nossas escolhas são reais? Ou somos apenas espectadores de um filme que já foi escrito? Curtiu esse mistério? Então já deixa o like, segue o canal e compartilha com quem você acha que também vai ficar de cara com essa teoria. Porém, onde começa a ilusão
e onde termina a liberdade. Esses resultados levantam dúvidas. Se o cérebro decide antes onde está você, consciente tomando decisão, porém eles envolvem escolhas automáticas, ir à esquerda, ir à direita, não decisões complexas, e a precisão das previsões não é de 100%. Também há margens para veto consciente. Libert mostrou que mesmo depois da vontade inconsciente, ainda podemos barrar o ato. Ou seja, isso aí não quer dizer que o livre-arbítrio não existe, são apenas ações pré-programadas do cérebro. Agora vamos falar das evidências a favor da liberdade. Estudos mostram que temos poder de veto, um ponto sem retorno onde consciência intervém. Neurocientistas como Mitchell e Chandler afirmam que o sistema nervoso não é totalmente determinista. Há indeterminismo quântico e ruídos neurais que permitem escolhas genuínas. A ideia de agência emergente sustenta que somos agentes em rede neural, ativos influenciando decisões, não apenas espectadores mecânicos. Agora vamos falar sobre a afronta moral. Somos apenas marionetes? Ateus podem dizer: Deus não seria justo ao nos julgar se nossas ações não fossem verdadeiramente nossas. Porém, isso pressupõe duas falhas. Primeiro, que nossas vontades são totalmente programadas, o que já mostramos não ser necessariamente verdade, que consciência e moralidade dependem de um livre-arbítrio absoluto, mas a fé cristã admite graus de liberdade, não necessariamente liberdade total, e responsabilidade moral deriva disso. A resposta teológica, o livre-arbítrio compatibilista. Desde Agostinho, de libero arbítrio voluntaris, até Lutero e modernos teólogos, a tradição de que defende que liberdade humana é compatível com a providência divina. Alvin Plantinga, filósofo cristão contemporâneo, formulou uma defesa poderosa. Deus cria seres livres, porém não pode forçá-lo ao bem, sem retirar a liberdade. O livre-arbítrio é precisamente o elemento que torna o julgamento divino justo. Agora vamos falar sobre a alegação ateísta. O argumento ateu parte de uma premissa falsa, que liberdade requer independência de influências. Na verdade, a liberdade ocorre quando a escolha corresponde à sua natureza e razão, mesmo que motivada. Liberdade compatibilista diz: somos livres estando sob causas internas ou externas, desde que não sejamos coagidos. Isso preserva significado moral. A neurociência confirma influência, porém não ausência de escolha consciente, e o poder de veto exemplifica que consciência desempenha papel real, mesmo que posteriormente há atividade neural inconsciente. E sobre as implicações para a culpa e o julgamento divino. Se somos capazes de deliberar, optar e barrar a ação, somos moralmente responsáveis. Deus, como o juiz justo, avalia não apenas atos, mas intenções, frutos de escolhas conscientes. O perdão cristão, por sua vez, reconhece que, embora caiamos, nossa liberdade nos permite arrepender-nos e mudar. A cópia determinista do nosso cérebro não é uma condenação, ao contrário, há espaço para transformação, arrependimento e graça. A conclusão poderosa é que sim, somos produtos de causalidade, genética, cultural, neurociência. Porém, há abertura, ruído neural, escolha emergente, veto consciente, influência moral e teológica. Livre-arbítrio não é fantasia, é um poder restrito, compatível com nossa natureza finita. Ateus enxerga quando reduzem escolha ao nada. A liberdade, ainda que limitada, sustenta a justiça divina. Se Deus nos julga, é justo, pois somos agentes capazes de decidir, mesmo no contexto de influências e limites.
E em relação ao livre-arbítrio nas Escrituras, um dom implícito na Bíblia. A Bíblia não usa explicitamente o termo livre-arbítrio, mas diversas passagens assumem que os humanos têm capacidade real de escolha. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17, Deus permite a Adão comer livremente de todas as árvores, exceto uma, assumindo que ele poderia obedecer ou desobedecer. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, coloca claramente vida ou morte, bênção ou maldição. Ou a escolha é das pessoas que estavam lá naquele contexto, ou seja, afirmando que existe a livre escolha. Josué, capítulo 24, versículo 15, declara: escolhei hoje a quem servireis. Escolha voluntária e responsabilidade moral. Passagens que destacam o agir voluntário do próprio coração revelam uma vontade consciente em Deus e no homem. Como diz aqui, de próprio ânimo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Cada um decida em seu coração. O salmista fala em oferecer-se livremente. Salmos capítulo 110, versículo 3. Em Apocalipse, quem deseja toma de graça a água da vida. Tensão bíblica, soberania divina, mais escolha humana. Deus é soberano, ordenando todas as coisas. Isaías capítulo 46, versículo 9 ao 11. Ainda assim, ele oferece convites às pessoas escolherem, sinal de que nossas escolhas realmente importam. Existem algumas visões sobre livre-arbítrio na tradição cristã. Na corrente teológica, a visão, o arminianismo, diz que Deus dá segurança interior para que escolhamos aceitar ou rejeitar a salvação. Em João capítulo 3, versículo 16, liberdade real e essencial para um relacionamento genuíno. O calvinismo enfatiza a soberania divina e a predestinação, mas ainda afirma a agência humana compatível com a vontade de Deus. O compatibilismo, que a gente falou nesse vídeo, Deus predetermina todas as coisas, porém permite que nossas decisões sejam autênticas, mesmo que dentro de sua vontade, fundamentado em passagens como Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 13. Então você observa todas essas questões que existem algumas correntes teológicas sobre o livre-arbítrio. Porém, o que significa biblicamente exercer o livre-arbítrio? Primeiro, escolher o bem ou o mal. Somos chamados a decidir por Deus ou por outras coisas com consequências eternas. Deuteronômio capítulo 30. Segundo, ação responsável. Nossas escolhas não são determinadas por forças externas, mas nascem do interior do coração. Interação com graça divina. Deus nos capacita, mas nos respondemos voluntariamente. E também temos a consequência moral. Seremos julgados por nossas escolhas, e justificá-las apenas pela soberania divina subverteria o sentido bíblico de justiça. Ou seja, na Bíblia, o livre-arbítrio é real. Fomos criados com capacidade de escolha entre o bem e o mal. Deus é soberano, mas não coage. Ele respeita nossas decisões. Nosso agir é voluntário e somos responsáveis por nossas escolhas. Apesar da queda, passageiros deturpados, ainda temos poder de decidir, embora dependamos da graça de Deus para escolher o bem. Teologias diferentes. Essa também é uma questão que a gente tem que relevar sobre algumas teologias, algumas correntes teológicas, pensar de maneira diferente sobre o livre-arbítrio. Essas teologias diferentes abordam aspectos diversos, mas todas reconhecem a tensão criativa entre liberdade humana e ação divina, e que é biblicamente legítimo afirmar que Deus julga nossas escolhas. O livre-arbítrio bíblico, portanto, é um dom precioso e responsável, nem ilusão, nem independência absoluta, porém presença humana ativa dentro do plano soberano e gracioso de Deus. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos mais no final de um vídeo. Espero ter respondido aqui sobre esses questionamentos, sobre se o livre-arbítrio é uma ilusão ou é uma verdade. O livre-arbítrio ele existe, apesar de ser parcial, ele não é total.
Depois eu vou fazer aqui outro vídeo explicando essa questão. E também temos outros vídeos aqui. Faz uma visita no nosso canal Comportamento Bíblico, que a gente fala de bastante assunto sobre essa questão, sobre os ateísmos. A gente responde os questionamentos ateístas. Então se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.